Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E durante toda essa semana nós vamos falar sobre o manejo da água nas propriedades. O jornalista Roberto Camargo, no Repórter Rural, mostra que a atividade agrícola é responsável por 70% do consumo mundial de água. Vamos falar também de duas novas variedades de cebola, a show de bola e a bola de ouro. E vamos conhecer a produção de farinha de mandioca na Amazônia, desde a plantação até o empacotamento e distribuição. Vamos mostrar ainda um negócio que cada vez mais chama a atenção dos produtores, é a criação de abelhas sem ferrão. E tem mais, o manejo florestal de espécies nativas. Programa imperdível, fica com a gente, o Agro Nacional está só começando. Hora de falar sobre a água, que é sinônimo de vida. E se por um lado especialistas advertem sobre as consequências de uma possível escassez de água no mundo, por outro lado, o jornalista Roberto Camargo mostra a importância da água na agricultura. É a primeira reportagem da semana do nosso Repórter Rural. Um dos fatores essenciais à produção agropecuária, a água é foco também de preocupações ambientais. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a atividade agrícola é responsável por 70% do consumo mundial de água. Com a crescente escassez desse recurso, usar bem a água é essencial para a produção de alimentos e também para a segurança hídrica de toda a população. A gente tem um período de seca acentuado, que a gente está no meio dele agora, e um período de águas, em que não é regular o volume de água. A gente tem um volume de chuva aproximadamente 1.300 milímetros no Distrito Federal, porém essa chuva é concentrada em um período que vai de dezembro a fevereiro, março, que são o maior volume de chuva. Enquanto que a gente tem um período de seca prolongado, em que é onde que a gente tem o maior efeito da falta desse recurso, que vai impactar tanto a população da cidade, podendo haver racionamentos, quanto na área rural, a dificuldade de produção agrícola. O maior consumo de água na agricultura é com a irrigação das lavouras, o que é essencial para muitas culturas, principalmente em regiões onde falta água, como no semiárido brasileiro, ou em que há uma má distribuição de chuvas, caso do Cerrado. Mas uma coisa é certa, uma área irrigada produz de 2 a 3 vezes mais do que produziria, contando unicamente com as chuvas. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes, por exemplo, o desperdício. Segundo as Nações Unidas, 60% da água usada na irrigação é perdida por evaporação, um volume que poderia abastecer bilhões de pessoas no mundo. Além disso, tem o problema da erosão do solo, que dependendo do método, prejudica também a fertilidade, uma vez que os nutrientes são levados pela água. Então, o ideal é planejar a irrigação com métodos que coloquem a água na quantidade adequada para a planta e também na posição em que ela mais necessita, que é próximo às suas raízes. Além disso, as práticas culturais que devem contribuir para evitar o escoamento superficial e melhorar a infiltração e retenção de água no solo. É o caso do plantio direto, plantio em nível, construção de terraços, escavação de bacias, integração de culturas e um detalhe importante, manter o solo sempre coberto, ou com vegetação, ou com os restos da cultura que já foi colhida. Uma iniciativa para ajudar o produtor rural a adotar práticas conservacionistas na sua atividade é o programa Produtor de Água, uma forma de pagamento por serviços ambientais. Essa ação foi implementada em uma região do Distrito Federal onde a água era muito disputada por não ser suficiente para atender todas as demandas. Não há uma restrição na produção, pelo contrário, a gente busca incentivar, mas a gente busca incentivar metodologias sustentáveis, em que você, numa área de pastagem, você vai adicionar um terraço, que vai simplesmente reter a água ali, forçar a infiltração dessa água, a qual vai estar recarregando o lençol freático, reduzindo assoreamento, erosões,
que é muito benéfica ao produtor. O produtor rural, às vezes, ele é penalizado pelo consumo de água, por ser, assim, o vilão do consumo. Mas o produtor, ele tem essa ação de preservação que é um bem para toda a sociedade. Então, o consumo, ações como essa no Pipiripau, por exemplo, vão garantir que haja água tanto para a produção, que é importantíssima, como também para o abastecimento da cidade, que é também essencial. Tinha gente na bacia do Pipiripau, em Brasília, que só precisava dessa pequena ajuda para restaurar a propriedade e produzir bem. O cenário que eu encontrei aqui, infelizmente, muito degradado, mas eu tinha ouvido falar que passava muita água na região. Então, isso já me deu esperança e, independente de ser médio e longo prazo, já comecei a trabalhar já com essa proposta, já de recuperar. Além da ajuda financeira, o programa leva ao produtor uma série de benfeitorias ambientais. Entre o plantio de mudas, o reflorestamento com mudas nativas em áreas que são necessárias, conservação de estradas internas à propriedade, construção de bacias de retenção de água, a conservação do solo, curvas de nível e ações também de cercamento de áreas, onde a área que foi revegetada é protegida do trânsito de animais. Outras ações também como revestimento de reservatórios de irrigação, para evitar as perdas excessivas de água e otimizar o sistema aí de produção. Com todas essas ações, o que acontece? A gente tem uma recarga no período chuvoso, uma recarga do lençol freático. E no período de seca, onde se tem menor volume, essa água que infiltrou, ela vai subir para os córregos, aonde você tem o maior volume disponível na época mais crítica. Além disso, a gente tem que pensar o quê? Com todas essas técnicas, além de aumentar o volume, a gente ainda está melhorando a qualidade dessa água para captação. O que você melhorando a qualidade, você reduz os custos de tratamento da água. Hoje nós temos aqui hortaliças, frutíferas, flores, introduzindo flores também, animais como aves. Então a água é extremamente necessário e o suficiente para essas plantações e criações. Não só para o meu uso, eu sei que esse cuidado não só para o meu uso, mas também para a bacia em si, o Ribeirão, que está sendo agraciado com esse projeto que eu tenho certeza que está sendo beneficiado. A demanda cada vez maior por alimentos é o motor das revoluções tecnológicas que geram aumento de produtividade no campo. Mas o desafio atual para o agro é produzir mais, consumindo menos água. E no próximo programa, a gente continua acompanhando o jornalista Roberto Camargo, que nos mostra as alternativas de irrigação no campo para aumentar a produtividade. E quando a gente assiste notícias positivas como essa de que é possível melhorar a produção, a gente pode até brincar e usar a expressão show de bola. O que nem todo mundo sabe é que esse é o nome de uma variedade de cebola de cor bem acentuada, sem problemas no bulbo e que vem fazendo sucesso no sul do Brasil, junto com outro tipo de cebola chamada de bola de ouro. Vamos conferir? A coloração é de encher os olhos. A uniformidade é o segundo ponto que chama a atenção e logo, é claro, a sanidade. Em um saco inteiro colocado na banca, nenhum bulbo podre. Sonho dos consumidores de encontrar esse produto regularmente nas bancas, que aos poucos vai se tornando real. E é desejo também para os agricultores, porque reúne qualidades que só ajudam no campo. A diferença da Sacata é que ela desenvolveu cebolas especificamente para a região sul do Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná foi o foco do desenvolvimento dessas cebolas, onde nós levamos em consideração toda a região, toda a condição climática, o tipo de cultivo, perfil de produtor, nível de tecnologia e também a necessidade que é imposta pelo mercado.
São duas variedades de cebola no ciclo bola precoce. Hoje, segmento que domina a comercialização da hortaliça pela janela de mercado na hora da venda. Por outro lado, a cebola tem cor de crioula, o que traz muitas vantagens ao produtor. Logo no momento da colheita já é possível notar essa característica de uma coloração mais acentuada. É claro que durante o processo de pós-colheita, quando a cebola é armazenada, ela vai acentuando essa coloração e ficando ainda mais avermelhada, com essa cor pinhão. Mas no momento da colheita você já consegue perceber esse diferencial na coloração, o que garante maior valorização dela no mercado. A região de Ituporanga tem uma característica bem diferente das outras regiões de Santa Catarina e até dos outros estados do sul. Os agricultores têm o costume de armazenar a cebola por mais tempo. Por isso, ela tem que ter bem mais qualidade. Essa daqui, por exemplo, está quase 90 dias no galpão. E está aí um outro grande benefício das variedades. Então ele pode comercializar essas cebolas logo após a colheita. Mas também é muito comum que nesse período, ou está chovendo ou o preço não está tão atrativo, e ele vai armazenar essa cebola para fazer uma venda posterior quando o mercado reagir, tiver um preço mais favorável, ou quando ele entender que ele precisa também desovar essa produção. Já tem registro de cebola armazenada por até 5 meses. A diferença entre a show de bola e a bola de ouro é basicamente a duração do ciclo. Ele começa a colheita pela show de bola e posteriormente, caso ele opte por trabalhar com a bola de ouro também, ele vai ter uma colheita iniciando de 7 a 10 dias depois. Então com essas dobradinhas, show de bola e bola de ouro, ele consegue um melhor escalonamento da sua safra. A bola de ouro, por ter um pouco mais de tempo de campo, rende mais em toneladas por hectare. Mas as duas têm em comum um bom tamanho na classificação, com porcentagem elevada do caixa 3, que é o mais aceito no mercado. Estas imagens foram feitas em períodos de desenvolvimento das duas variedades. Quando se fala em adaptação ao sul do Brasil, quer dizer que elas lidam bem com um clima bastante peculiar. Porque ela tem que ter uma boa sanidade, tem que suportar as condições climáticas de chuva, né? A região aqui tem muita neblina, então tem que suportar a questão da doença e ter um produto final de qualidade. Então a empresa busca uma cebola que atenda à demanda do produtor e também do comercializador, né? Que o comercializador ele busca essa característica de qualidade de bulbo com casca, né? Nesta safra, as duas variedades foram plantadas ainda em pequena escala, mas na próxima devem ganhar bastante espaço nas lavouras. A gente vem crescendo os ensaios em cada região, começando em Ituporanga e expandindo para as cidades ao redor. O produto ele não pode ser bom somente um ano. O produtor ele precisa ter segurança, quando ele vai comprar sementes, que o resultado que ele espera para a próxima safra, ele vai ser alcançado assim como foi na safra anterior. Esse é o nosso objetivo. E agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o processo de produção da farinha de mandioca na Amazônia. Você vai ver ainda o trabalho das abelhas sem ferrão, que produzem mel em áreas urbanas, e tem também um serviço de manejo florestal que ajuda a conservar a floresta. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. A produção de farinha de mandioca na Amazônia é tradicional, passa por gerações. E nós vamos conhecer um projeto que mudou a vida dos produtores ribeirinhos. É o que nós temos no primeiro trecho do documentário Como é Feita a Farinha de Mandioca, gentilmente cedido pela FAS, Fundação Amazônia Sustentável. A nossa produção de farinha na nossa comunidade Campo Novo chegou a 1963, desde quando foi fundada a comunidade, né? E essa história, essa cultura veio se alastrando até agora, que a gente consegue, né, tá fazendo essa produção evoluir cada vez mais. Como aqui a nossa cadeia produtiva ela é muito avançada na produção de farinha, então vai passando assim de pai para filho, de filho para pai, então vai dando continuidade. Esse processo, né, que poucas vezes, né, é desconhecido, é muito famoso, mas é desconhecido, né?
E a gente tem isso, né, assim, para nós, assim, nessa luta de fazer farinha. É um trabalho muito, né, diferenciado, até porque, né, a família começa a desenvolver a parte da necessidade, né. A gente cresce nesse ramo, né, produzindo farinha. Então, meu pai e minha mãe sempre levou a gente desde pequeno para o trabalho, né. A gente estudava na cidade e nas férias a gente vinha acompanhar todo o processo de fazer farinha. Então, é a cultura da nossa comunidade, do nosso município Guarani, produzir farinha. O processo inicia escolhendo a capoeira, a gente marca 1 hectare ou 2 hectares, a gente roça o primeiro processo, depois da roçagem vem o processo da derruba. Depois da derruba a gente espera 1 mês ou 2 meses para vir um processo da queima, depois da queima vem o processo da plantação, que é cavar a escova e colocar a maniva e enterrar. Depois dela plantada, a gente espera de 3 a 4 meses, depois que ela já tem nascida, para dar a primeira capina, que é o processo da capina. Depois da primeira capina, a gente espera de 10 a 11 meses para dar a segunda capina. Aí quando ela está com 1 ano, aí inicia o processo de arrancação. Que é a botagem de mandioca, que é o processo de colocar lá no poço para amolecer, para produzir a farinha. Depois do processo de arrancação que a gente coloca no poço, a gente espera de 3 a 4 dias de molho, aí vem um processo de cascação. A gente de casca, aí vem um processo de amassar ou passar no motor, na tarisca. Aí a gente coloca no tipiti para espremer, que é para secar, para sair a água. Colocando o tipiti vai pro pau, né, que ela seca e passa aí 10 minutos para secar, né. Aí tira do pau, do tipiti, leva para gamela já para peneira. Depois de peneirar, vai para enrolador. Depois do enrolador, ela vai diretamente já pro forno. No forno ela vai passar aí no torno de 1 hora, né, para sair a farinha, essa ovinha do arinho, né, que chama. Fazer farinha na Amazônia é um processo tradicional, né? As pessoas, na verdade, por mais que a gente agregue valor ao produto, as pessoas continuam produzindo de maneira tradicional. Então é hiper importante manter a tradição quando a gente fala de um produto que é o produto talvez mais consumido na nossa região. Só o que mudou um pouco, né, foi como carregar a farinha, que antigamente a gente carregava todo o tempo nas costas. E hoje já tem o auxílio da moto. A maioria das cozinhas fica distante da nossa comunidade. Então hoje facilita muito, porque antes a gente passava de 1 hora, 2 horas com uma saca de farinha na costa. Hoje não, a gente passa 10 a 20 minutos para transportar essa saca de farinha da cozinha até a comunidade. Hoje a gente tem uma empacotadora de farinha na região da RDS de Mamirauá, na comunidade Campo Novo. Essa empacotadora, além de reunir as pessoas para esse espaço, ela vai conseguir de fato endereçar uma mudança de forma de produção, de você de fato customizar esse produto, de você dar uma identidade para o produto. A gente tem um preço justo do nosso produto para a gente garantir uma qualidade de vida das nossas famílias, dos nossos filhos, né? E com isso agregar valor no mercado. Que ainda hoje a nossa produção ela não tem um preço justo, mas a gente com o projeto que nós temos hoje, eu acredito que a gente vai alcançar, né, a cadeia produtiva nossa ser valorizada. Eu acho que se as pessoas comprassem direto do produtor, ela se tornaria um produto mais valioso. E a ideia disso é agregar cada vez mais, não só valor nessa cadeia, mas se tornar um produto de destaque. Se a gente vende na Amazônia farinha pela farinha, ela não tem valor. Mas se vende farinha pela história, pelo contexto, pelas pessoas, pelo humano que está por trás, aí é fundamental. Eu fico muito feliz por isso, né, de a gente ser morador da comunidade, ser filho de agricultor, ser agricultor, porque a gente tem uma história toda para contar, né? No próximo programa, nós vamos conhecer a cadeia produtiva de turismo e artesanato na Amazônia.
Se há negócios sustentáveis na floresta, nós podemos dizer que o mesmo acontece nas grandes cidades. É o caso dos produtores que investiram na produção de mel com abelhas sem ferrão. São várias as vantagens para quem optou por esse trabalho e a gente confere agora. Quando se fala em produção de mel, geralmente as pessoas pensam em propriedades rurais, longe de muitas casas e de pessoas. Só que hoje a nossa equipe foi até um local na área urbana de Rio do Sul, onde a Dagmar tem dezenas de caixas com várias espécies de abelhas. Aqui a gente pode andar tranquilamente, já que todas elas são nativas. Eu estou aqui agora ao lado de uma caixa com abelhas nativas, é possível ver a rainha também. Posso quase colocar a mão aqui dentro. Tudo isso sem proteção, mas com muita segurança, já que as abelhas nativas não têm ferrão. O Siegfried é criador de abelhas nativas há mais de uma década e ele conta que essa criação tem várias vantagens, como, por exemplo, não precisar de um local específico. Exatamente, a gente tem nas abelhas nativas essa opção de você não correr risco de vida. Existem pessoas que são alérgicas às ferroadas das abelhas com ferrão e, de repente, 1, 2, 10 ferroadas podem ser fatais. Mas aqui, com as abelhas nativas, você não corre esse risco. Você pode ter num ambiente urbano. Aliás, a maioria dos criadores são urbanos, então é uma atividade muito boa, muito promissora. Mas também é uma atividade muito boa para o meio rural. Como as colmeias das abelhas nativas são bem menores se comparadas às de outras espécies já conhecidas, a produção de mel é menor. Só que o valor ganho por quilo pode chegar até R$1.000. Existem variações de preço dependendo da espécie, da finalidade. De um modo geral, assim, a maioria das espécies, o pouco mel que tem disponível no mercado custa em torno de R$100 a R$200 o quilo. Mas também tem aqueles méis mais exóticos que podem custar até R$1.000 o quilo. Né? Méis de abelhas menores, como a mirim, pode chegar nesse patamar. Né? A Dagmar cria as abelhas nativas há 2 anos e retira mel para o consumo. Segundo ela, isso só traz vantagens. É porque quando me aposentei foi um hobby que eu arrumei assim e que... é uma coisa muito bacana, eu sempre fui amante da natureza e o mel é muito gostoso, medicinal, faz muito bem. Muito comum os produtores procurarem diminuir os riscos, melhorar a produção, aumentar a qualidade, respeitando o meio ambiente. O manejo florestal de espécies com a poda de árvores velhas vem tomando fôlego na Amazônia com a ajuda da Embrapa. E é isso que a gente vê agora como acontece. O manejo florestal sustentado é a forma mais garantida da manutenção da floresta em pé. Por quê? Porque nós vamos tirar as árvores mais velhas a partir de um determinado tamanho, de um determinado diâmetro, como a gente diz. Então, o que fica na floresta são as árvores mais jovens. Um número muito grande de árvores fica na floresta. Para atingir a sustentabilidade do manejo florestal, é importante conhecer a dinâmica de crescimento de cada espécie florestal da região. É esse conhecimento que vai permitir definir ciclos e intensidade de corte de cada espécie, e assim garantir a recuperação das espécies e a restauração do ecossistema após a exploração florestal. O manejo florestal por espécie, ele vem trazer essa informação para a sociedade e tornar disponível o crescimento de cada espécie comercial. Atualmente, a legislação define um diâmetro só como diâmetro de corte. Nós estamos estudando, combinando essas duas variáveis, qual seria o diâmetro ideal realmente por espécie. Uma terceira ponto a considerar seria que nós consideramos esses estudos espécie a espécie, para poder saber com mais precisão como a floresta está se desenvolvendo. Essa informação ela pode garantir a conservação da floresta e a geração de renda contínua, tanto para manejadores quanto para comunidades florestais que utilizam o recurso florestal. Essa é a contribuição da ciência para a bioeconomia da região amazônica. Nós temos dentro do estado, em cima de áreas manejadas, 3,7 milhões de hectares de florestas manejadas no estado do Mato Grosso. E nós queremos chegar a 2030 com um número de 6 milhões de hectares de florestas manejadas. E hoje
o setor de base florestal representa um número muito importante para o Estado. Nós representamos quase 6% do PIB do Estado de Mato Grosso, que nós geramos de riqueza e renda anual. Então a gente considera o manejo florestal uma única fonte de conservação, de mantermos essa floresta em pé e que seja perpetuada. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!